Boa noite a todos. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês e com este plano espiritual, para que juntos possamos estudar um pouco o livro dos Espíritos. Fiquem à vontade de fazer perguntas, caso não tenhamos a resposta, a Célia responde, tá bom? Muito bem. Foi solicitado que falássemos um pouco sobre a lei da reprodução. Essa lei está inserida no livro 3º do Livro dos Espíritos, sobre leis morais. Quando a espiritualidade, mentores da codificação, elaboraram este capítulo, na realidade eles tentaram mostrar de forma mais didática a lei moral, porque a lei moral é apenas uma lei. Uma única lei rege toda a criação divina, tanto a matéria como o espírito, que é o amor. Mas para que compreendêssemos melhor este amor, então a espiritualidade o que fez? Imaginemos como uma laranja, onde a laranja é composta de vários gomos, mas todos os gomos têm a mesma propriedade, sabor. Então, cada gomo desta laranja, eles deram uma lei específica. Então, tem lei da reprodução, da destruição, e todas aquelas que a gente vai encontrar nesse capítulo. Então, na realidade, tudo converge para o amor. E é nesse sentido que eu gostaria que nós pudéssemos estudar este capítulo. Ele é denso, mas vamos tentar expor e contando com a inspiração do plano maior. Muito bem. Então, nesse capítulo, nós temos já a seguinte questão sobre a lei da reprodução. A questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Vamos entender bem essa palavra natural. Natural é o que é aquilo que é concordante com a lei divina. Está em concordância com a criação divina. É o que é natural, é rotineiro, é viável. E a resposta da espiritualidade foi: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então, tudo que é relativo à vida, na nossa dimensão espiritual, no plano físico, toda a vida, desde o microcosmo, as bactérias, os vírus, os fungos, os corais, as plantas, os diferentes animais, o ser humano, tudo converge para a reprodução. Então vejam que ela tem uma essência e uma energia criativa. Temos até um chakra dentro dos que estudam o passe, né? Os chakras de vibração de energia. Existe o chakra específico da reprodução, que é da criação que todos nós podemos executar. E quando não o fazemos, por N razões, vamos até conversar aqui mais à frente, então essa energia da reprodução, ela se transforma numa energia criativa, artisticamente falando, nas diferentes composições de telas, de poesias, de música, de escultura, entre outras coisas. Então, vejam que a reprodução é algo natural. E tudo que converge à naturalidade tem, então, equilíbrio e harmonia. Podem fazer perguntas. Então, aqui nós fizemos justamente o ápice, né, da reprodução, que é no ser humano. Mas tudo que está envolvido no nosso globo terreno está, né, a sua reprodução envolve essa lei divina. Muito bem. Ainda nós temos
na questão 689, o seguinte: os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Por que Kardec faz essa questão? Porque no tempo, quando houve a codificação, em torno de 1850, vamos assim arredondar, estava a humanidade explodindo em ciência, em arte, era o iluminismo que estava ressurgindo. Após um período grande, da onde houve uma dominação das trevas, onde era proibido estudar, era proibido pesquisar, era proibido fazer qualquer coisa. Pois bem, e naquela época e até hoje existem duas linhas científicas com relação à criação. Uns acreditam que existe a biogênese. O que é isso? Que tudo que existe já foi criado e sempre existiu, nunca mudou-se. E existe que é o criacionismo. E existe o evolucionismo, que é em Charles Darwin, que ele começou a observar as diferentes espécies de animais, de seres, e ele percebeu que havia uma evolução. Então, são duas formas de pensar, duas escolas científicas, uma que é o criacionismo, que acha que tudo que existe já sempre existiu, e a outra, então, da lei da evolução. Por isso que ele faz essa questão, né? E a resposta da espiritualidade é a seguinte, é até um pouco extensa, peço licença. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem. Então, aí eles já dão uma chancela para o evolucionismo, né? Em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Ou seja, aqui já está dizendo justamente o mecanismo da reencarnação. Uma das suas razões de existir no nosso nível evolutivo é justamente para propiciar, à medida que as gerações avançam, essa evolução da espécie. Então, para que entendamos isso, imaginemos o homem da caverna e o homem atual. As suas características são totalmente diferentes. E tudo é da mesma espécie humana. Então, os homens da caverna têm uma pele rústica, grosseira, pelos também densos, grossos, o corpo como todo ele tem grande quantidade de pelo, e à medida em que vai evoluindo, então vai mudando as suas características, tornando a nossa pele hoje muito mais sensível, tênue, diminuição da purificação, né? Então as pessoas que têm pouco cabelo já estão achando que é mais evoluído, né? Aí já é problema genético, gente, não vamos chegar tanto. Pois bem, então, eles estão dizendo justamente isso. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem. E é a realidade. Nós não vamos encontrar mais o homem de Neandertal, o homem sapiens. Hoje nós somos o homem sapiens sapiens, dentro da classificação científica. Então, e assim como a gente vai percebendo também determinados povos que vão deixando de existir para dar lugar a novos povos com novas características. É a lei da evolução, né? Pois bem, outras raças mais perfeitas substituirão descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Essa foi a resposta da espiritualidade. Então vejam que hoje a nossa realidade ela é temporal. Nós haveremos ainda de ter transformações, haveremos de ter um melhoramento das nossas características físicas, e isso se dá justamente através da reprodução.
Porque quando existe essa reprodução, o que ocorre? A carga genética do pai une-se à carga genética da mãe e nesse entrelaçamento tende-se sempre a pegar a melhor característica de ambos. Por isso que vai existindo esse aperfeiçoamento continuado. E com isso nós haveremos de ter grandes modificações, espíritos, ou melhor, mundos mais evoluídos que o nosso. Por exemplo, o aparelho digestivo, ele é praticamente inexistente. Por quê? Nessas dimensões mais evoluídas, a respiração substitui muito a alimentação do espírito. Para termos uma ideia, poucos sabem, quando nós estamos à mesa para fazer a refeição, a maior parte dos nutrientes que são absorvidos espiritualmente é pela inalação, não pelo alimento propriamente dito. É por isso que a dona de casa geralmente fala assim: eu não gosto da minha comida, eu faço comida, eu perco a vontade de comer. Claro, ela ficou o tempo todo cozinhando, ela foi inalando e então ela está já satisfeita. Né? Pois bem, você pode, então, quem quer fazer regime, né? Começa a fazer um curso de culinária. Fica só fazendo a comida e dá para os outros se alimentarem. Tudo bem aqui? Então, nessa resposta, já está inserido a ideia e a finalidade, uma das finalidades da justamente a reencarnação. Que diferente da ressurreição, seria a pessoa restituir aquele corpo que ele teve em um determinado tempo. E hoje a própria ciência nos mostra e ratifica a ciência espírita que os elementos constitutivos do nosso corpo, quando ele se decompõe, volta à natureza para fazer parte de outros corpos. Então não tem como a ressurreição restituir aquele corpo de há muito tempo. Já a reencarnação vem ao encontro dessa realidade. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então continuemos. Eu estou fazendo essa colocação justamente dentro da proposta de Kardec, no método. Nós estamos dando um embasamento para entender outras propostas dentro deste capítulo. Então, na realidade, nós vamos encontrar aqui justamente esse aperfeiçoamento do corpo físico, né? Porque o corpo físico é o efeito do espírito, ou melhor, do perispírito, que por sua vez o espírito que vai moldar. Tanto isso é interessante que nós hoje, na atual existência, já estamos moldando o nosso futuro corpo físico, na próxima existência. Então, de acordo com os nossos hábitos e costumes, nós já vamos impregnar o nosso perispírito, de modo que ele venha a ser o molde do futuro corpo que haveremos de ter. Por isso, dos cuidados que devemos ter quanto aos diferentes órgãos, não sobrecarregando-os, por exemplo, com o fígado, com ingesta excessiva de alimentos, álcool, pulmão com cigarros e outros vícios, excesso de trabalho, excesso de esforço mental, e tudo isso tende a comprometer a nossa próxima existência. Tudo bem? Continuando, então, para ver a reprodução, né, existe o casamento na espécie humana e em algumas espécies de animais. Veja que é um crescente, uma evolução, né, que vai ocorrendo. E nisso Kardec questiona: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Por que ele faz esse questionamento? Porque se nós formos estudar as espécies,
existe, por exemplo, em umas diferentes espécies animais, há uma disputa entre os machos para ver aquele que é mais forte, para poder então fecundar as diferentes fêmeas da existente no grupo. E isso já é uma seleção natural. É uma seleção a nível de uma esfera animal, onde o mais forte potencialmente tem uma carga genética melhor, para poder então criar, né, ou dar sequência àquela espécie mais aperfeiçoada. Isso ocorre no reino animal. No reino hominal, que é o nosso caso, não precisamos ficar brigando, né? Às vezes quando até acontece quando namoramos, não é isso? Mas, antigamente, né, quadrar jardim, né? Não sei se tem gente que quadrou jardim. Eu só ouvi dizer, ó, tem gente até dando risada, lembrando os bons tempos, né? Pois bem, no reino hominal, não vai haver essa disputa de briga, de contenda. Então, o que vai existir? Justamente o casamento. E é por isso que ele diz, a espiritualidade diz que é um progresso na marcha da humanidade. Isso é muito significativo. É uma resposta tão sucinta, mas ela remete a grandes reflexões. Porque, estudando um pouquinho a evolução da humanidade no globo terreno, a espécie humana, né, o animal homem, vamos assim dizer, foi escolhido dentre a espécie de animais para justamente poder receber o espírito. Que de todos os animais existentes, o animal, vamos assim dizer, chamado homem, é aquele que traz melhores condições, né, para que o espírito pudesse nele encarnar. Então existe uma linha muito interessante onde esta espécie humana vivia como agrupamentos de seres, de unidades que se reproduziam de forma aleatória, de forma instintiva. Bastava a mulher entrar no período fértil, né, o animal chamado mulher, e então haveria a procriação do macho ali existente. Quando o espírito passa a habitar o homem, o animal chamado homem, aí começa a existir o que é característico do espírito, sentimento. E é a partir de então que começa, dentro da história da humanidade, o sentido e o significado de união estável. Então, o homem e a mulher, agora incorporado a um espírito, eles passam a trocar sentimentos, afetos. E esses afetos se tornam mais duradouros. Aí a humanidade começa a mudar as suas características. Antes, vamos assim dizer, era um bando de animal que andava de forma extrativista, percorrendo caminhos, tirando da natureza alimentos, usando moradas, o que encontrasse no caminho, como cavernas, coisas semelhantes, e posteriormente ele muda. Aí ele começa a ver o casamento, ele começa a fixar-se num local, e aí começa então a ter todo o processo de humanização da espécie. Aí ele passa a desenvolver a sua inteligência, criando as primeiras culturas, a agricultura, depois a domesticação dos animais, técnicas para manter aquela agricultura, como represas, aquedutos, canais, e assim então ele começa dentro do princípio do casamento, a ter todo esse processo que hoje encontramos. Então vejam por que a espiritualidade fala de forma muito objetiva. É um progresso na marcha da humanidade. Porque ele começa, a partir de então,
deixar de ser aquele homem que simplesmente catava as frutas e caçava os animais para fixar moradia e desenvolver técnicas de subsistências. Certo? Muito bem. Então, veja o comentário de Kardec a respeito do tema. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. Ou seja, a pessoa que se une simplesmente por atração física, por questão hormonal, por necessidades de dar vazão aos seus instintos animalescos. Isso pertence aos animais, né? Apesar que a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que têm um comportamento animalesco. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. E nós sabemos que cada nação, cada cultura tem um seu jeito específico de casamento. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade, ou seja, haveremos de retroceder hábitos e costumes, viver muito mais por instinto, muito mais por agressividade, por impulsividade. E colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. E aqui nós, desculpa, não tenho a foto, mas nós sabemos que alguns animais, aves, nem pinguim, araras, né, entre outros animais, eles tornam-se um casal e vão a existência deles toda manter fiel àquela união. Então, por que isso ocorre em diferentes animais? São justamente ensaios dos engenheiros siderais que, no processo de colaboração com Cristo, na construção desse planeta, vai trazendo, aplicando as leis nas diferentes oportunidades que as raças oferecem, que os reinos vegetal, animal, oferecem para a experiência. Certo? Então, gente, isso aqui é fundamental. E tanto é verdade que muitos sociólogos hoje, eles estão concluindo que esse desajuste que estamos vivenciando na sociedade, onde há inversão de valores, onde não existe respeito e hierarquia, é justamente pela desestruturação do casamento, pela banalização do casamento. Não o casamento como instituição formal, mas como um laço de união de sentimentos de dois espíritos. Que André Luiz nos fala no seu livro Nosso Lar, que antes de encarnarmos, nós já elaboramos projetos com nosso parceiro, a nossa parceira, a respeito da próxima existência. Lembram vocês de Lísias, quando ia com a sua noiva, no bosque das águas, para elaborar, construir, programar a sua próxima existência. Então vejam a importância que é o casamento. Tá certo? Não assim, estamos tirando aqui a questão moral, por favor. Estamos mostrando cientificamente, né, até e para o bom senso, a importância desta instituição que está um pouco banalizada. Tudo bem sobre casamento, gente? Olha, eu estou aqui à disposição, né? Porque aí fica a critério de vocês as questões. Celibato, né? Que está dentro desse capítulo da reprodução. Porque o celibato vai impedir justamente a reprodução. E temos o celibato voluntário. É um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, ou seja, aquela pessoa que não pode se casar. Existe aquela pessoa que não está programada a casar. São situações diferentes.
Então vejam a resposta do plano espiritual, né? Diz, não é uma questão de perfeição nem mérito, o celibato. E os que vivem assim por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Então, gente, vejam, quando você faz parte de uma instituição, de uma agremiação, de uma filosofia, em que é instituído o celibato como algo obrigatório, então isso não, né, segundo a espiritualidade, isso não é concordante com a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A lei do amor. Porque muitas vezes isso me faz lembrar muito Francisco de Assis, quando ele começa a constituir o seu colégio apostólico, vamos assim dizer, e um de seus colegas que estava seguindo, de repente ele ficava muito assim perturbado quando via uma mulher. E aí Francisco chega a ele e diz: olha, a lei do amor fala que crescei e multiplicai-vos. Fique então nessa parte da lei. Não precisa ficar conosco. Vá, case, cresça e multiplique. Porque nós precisamos de muitas pessoas para manter a humanidade. Já Francisco de Assis era celibatário. Então vamos entender melhor. No comentário de Kardec fica claro outra situação também a ser observada. Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Veja, o que Deus fez é sábio, é justo, é perfeito, é irretocável o que ele fez. Já o homem, quando faz algo, é passível de correção, de aprimoramento, então, por causa de equívocos. Então, não pode, pois, ver um mérito na violação de sua lei. Ou seja, é o homem criando uma instituição ou criando uma agremiação e, dentre as suas normas, diz: é proibido casar-se. Isso é o homem. É uma violação da lei de Deus. Mas, aí vem o mais. Se o celibato, por si mesmo, não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui pela renúncia às alegrias da vida familiar. Um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando ao bem e sem segunda intenção egoísta eleva o homem acima de sua condição material. Então, nessa condição, quando de repente aquele espírito que programou-se para encarnar, que tem uma missão a executar, e às vezes nesse compromisso assumido não consta a necessidade ou a presença da constituição de uma família. Então, mas isso ele faz, como aqui diz no texto, é algo natural, é espontâneo, não é imposto. Essa é a diferença. Então, nós vamos ver, por exemplo, Chico, né, foi celibatário. Divaldo, né, na nossa espera. Muitos santos, Francisco de Assis, foi celibatário. Mas tiveram outros dentro da Igreja Católica, por santos, São Luís, entre outros, que tiveram matrimônio. Então vejam, a questão do celibatário, ou seja, não constituir família, tem que ser algo natural, espontâneo, sincero, sem nenhuma imposição, sem nenhuma obrigação. Perceberam? Então aí fica, né, mais fácil entendermos, e a doutrina então esclarece isso com muita naturalidade.
Tudo bem? Vocês estão quietos, hein? Ninguém vai me provocar? Continuemos então. Vai chegar uma hora que eu tenho certeza que vocês vão me provocar. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de gênero, que é uma coisa que está, no frisson da atualidade e que nós precisamos entender um pouco melhor, essa questão de gênero, dessa identidade da sua sexualidade. Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação do que é especificamente essas características. Então, vejamos. Então, identidade de gênero é o gênero com que a pessoa se identifica, como ela se identifica. Há quem se perceba como homem, outros como mulher, como ambos ou mesmo como nenhum dos dois gêneros. São os chamados não binários. Então, é como a pessoa se sente. Então, às vezes a pessoa ela traz um corpo masculino, mas ela não se sente um homem. Às vezes ela tem um corpo feminino, mas não se sente como uma mulher. Tá? A esse nome nós damos identidade, é como ela está se identificando. Certo? Nesse caso, então, cisgênero seria o quê? Pessoas que traz o mesmo gênero de quando nasceu. Então, o homem que se acha que é homem, mulher que acha que é mulher. Isso chama cisgênero. Já o transexual ou transgênero é aquele que tem gênero diferente. Sendo homem, entende-se como mulher, sendo mulher, entende-se como homem. Tá? Isso é identidade. Mas existe uma outra situação, que é a orientação sexual. O que é isso? Depende do gênero pelo qual a pessoa desenvolve atração sexual. Tá certo? Aí já não é a identidade, é a atração pelo outro. Então nós temos o heterossexual, que seria por alguém do outro gênero. Então o homem gosta de mulher, a mulher tem atração pelo homem. Esse é o heterossexual. Homossexual, homo é igual, o prefixo grego. Por alguém do mesmo gênero. Então, homem que gosta de homem, mulher que tem predileção por mulher. Esse é o homossexual. Existe o bissexual. Pessoas que têm predileção tanto para homem como para mulher, independente do seu sexo. Tá? Existe um caso de assexualidade, é a ausência de atração por todos os gêneros, mas ainda não há consenso se ela é ou não uma orientação sexual. Então, muitas pessoas que não gostam nem de um nem de outro. Então, isso chama-se orientação. Pois bem, expressão. São outras coisas diferentes que vocês perceberam. Porque às vezes a identidade não quer dizer necessariamente que ela tenha atração pelo sexo igual ou oposto dela, ou mesmo dela. Entenderam? Já aqui é expressão, ou seja, refere-se às maneiras que as pessoas usam para expressar seu gênero em sociedade, desde o uso de roupas, acessórios, até detalhes físicos, como os gestos, as atitudes e o timbre de voz. Então, esse caso, a expressão, é aquelas pessoas que usam, sendo do sexo masculino, vão usar roupas, trejeitos do sexo oposto. E vice-versa. É como ela se expressa perante a sociedade. Tudo isso está dentro desse capítulo de gênero, que a gente precisa conhecer. E gênero também, no caso, é o conjunto de características sociais e culturais ligadas às percepções masculina e feminina. Bom, visto isso, vamos agora mostrar um quadrinho para entender melhor o que nós estamos falando. Identidade de gênero está a nível da mente da pessoa. Como ela se entende. Tá? Está na esfera do seu raciocínio. É uma mulher, mas acha que é homem que acha que é mulher, é homem que acha que é homem, mulher que acha que é mulher. Tá? Já
Orientação sexual já está relacionado a sentimento, a afetividade. Então, é a pessoa que tem afetividade pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto. E, finalmente, o sexo biológico, esse é o gênero, é aquelas identidades existentes na anatomia da pessoa. Tem pessoas que têm então, os órgãos masculinos, é homem, órgãos femininos é mulher, e existem algumas síndromes que às vezes a pessoa que é o caso intersexual, que às vezes ele traz consigo alguns órgãos masculino e feminino, consigo mesmo. Tá? Então perceberam como que a gente tem que entender? A questão levantada ultimamente, a polêmica existente, é justamente de o que nós entendemos, o sexo biológico. Então, se é menino, tem que se tratar como menino. Agora, o restante ele vai ver futuramente. Isso vai depender do seu desenvolvimento, da sua maturidade e de suas opções. Certo? Bom, vista essa parte, né, da nomenclatura científica, agora vejamos então o que a doutrina fala a respeito. E aí nós vamos pegar um comentário de Kardec, que diz o seguinte: os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Primeiro ponto. Então, o espírito, em essência, né, ele não tem sexo. Porque o sexo é característica de uma espécie, do animal, lembra? O animal homem, o animal mulher. Então o espírito não tem sexo, gente. Mas vejam que diz em seguida: como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece provas e deveres especiais. Então, quando nós, em espírito, fazemos opções reencarnatórias, naquela que vamos desenvolver aptidões, tarefas, na qual o corpo masculino vai dar maior capacidade ou oportunidade de evolução, então ele vem como homem. Em contrapartida, quando ele opta por outros valores em que ele queira desenvolver-se, ele vai então se adequar àquele uniforme que melhor lhe dá mobilidade de crescimento e evolução espiritual. Então ele vem do corpo feminino. Comparativamente, imaginemos uma pessoa que está construindo uma casa, um pedreiro. Se ele for lá trabalhar com paletó e gravata, vai dar certo? Vai ficar meio que ele vai poder até fazer o trabalho dele, concorda? Mas ele vai estar devidamente protegido? Ele vai ter a mobilidade adequada? Eu acho que não. O mesmo se dá, imaginemos, um alto executivo, né, numa empresa, por exemplo, fazendo a gestão da sua empresa, e ele esteja com um macacão, aquelas botas de bico de ferro, aquele capacete alto, ele vai estar com facilidade para executar a gestão da sua empresa? Percebe? Ele até pode. Ele pode falar, eu até consigo, consegue, mas vai ter a mesma desenvoltura? Então é isso que Kardec está nos colocando. Se o espírito não tem sexo e ele opta por desenvolver-se em determinada esfera da evolução, ele vai usar aquele uniforme que melhor se adequa às suas necessidades. Assim, em novas ocasiões ele adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. O que ele quer dizer aqui,
que no transcorrer da nossa evolução, nós optamos às vezes por vir numa vestimenta feminina, às vezes numa vestimenta masculina, enquanto gravitarmos dentro dos reinos animais, dentre estes a espécie humana. Porque espíritos mais evoluídos, os da primeira ordem, nem reencarnam mais. Então esses não têm sexo definido como homem ou mulher. Por quê? Porque eles já se descolaram do reino animal. Então esta questão ela existe porque nós estamos nos primórdios da nossa evolução. Nós estamos dando os primeiros passos dentro desta fieira evolutiva. Nós saímos do reino animal há muito, muito pouco tempo. E como não existem mudanças abruptas na evolução, na natureza, então gradativamente nós vamos nos descolando das questões animalescas para que possamos migrar para as questões angelicais. Certo? Dúvida? Não acredito, gente. Né? Vocês estão com vergonha? Vamos lá, gente. Podemos avançar, então? Então, a doutrina espírita, primeira coisa, ela não julga ninguém. Porque ela não tem essa atribuição de julgar quem quer que seja. Ela é consoladora. Consoladora é aquela que traz ensinos para que você, tendo esse conhecimento, saiba melhor utilizar seu livre-arbítrio. Então, a doutrina não condena, né, nem advoga nada. Ela esclarece. Ela vai explicitar as leis divinas. E aí cabe a cada um de nós como executar o conhecimento que temos. Tá? Então, por isso que a doutrina, né, não condena, não julga, não faz nenhum tipo de críticas. Agora, já os espíritas aí são como qualquer outra pessoa sujeita a equívocos, né? Tudo bem, gente? Então, aí Kardec então pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é taxativa: na consciência. Quando vocês estudarem o Livro dos Espíritos, prestem atenção que as respostas, elas têm diferentes características. Tem aquelas que elas são muito incisivas. Então, sim, não. E às vezes, logo após, né, daí tem ponto final. Depois tem uma continuação, que é a explicação da posição da resposta. Aí ela vai explicitar um sim ou não, ou coisa semelhante. Mas existem respostas que não requer explicação, porque ela está autoexplicativa. Quando diz que a lei de Deus está na nossa consciência, que é justamente o quê? A centelha divina que todos nós trazemos. Quando Jesus disse, vós sois deuses, ele quer dizer o quê? Que o dia que esta consciência aflorar e prevalecer sobre os nossos instintos e mazelas, então nós teremos como uma postura, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, tamanho identidade um para com o outro, porque o Cristo chegou numa condição de plena compreensão da lei, ou seja, da vontade de Deus, e aplica. Então, e nós, por isso que fala, vós sois Deus, quando também chegaremos a essa condição. Tá? Então, basta seguir a consciência. O que ocorre, na maioria das vezes, é que nós queremos camuflar a nossa consciência. E aí vem o tal do sofisma.
quando você quer justificar uma coisa injustificável, ou você quer passar um verniz, né, numa coisa que já está deteriorada. Aí você quer explicar, justificar, e esclarecer, e estribuchar, mas aí vai da maturidade de cada um, tá bom? Muito bem, gente. Então, aí está a lei de Deus em cada um de nós. Continuando, vamos falar um pouquinho de aborto? O aborto, né, é uma coisa que está muito sempre em voga, né? Vamos autorizar, não autorizar, legalizar, não legalizar, o que é esse aborto. Então, existem várias coisas a serem feitas, a serem entendidas. Primeiramente, o aborto não é só aquela ideia negativa como muitos, a maioria de nós temos culturalmente. Haja vista que a maioria dos abortos ocorrem geralmente no primeiro trimestre da gestação, nos primeiros 3 meses, de um modo geral. E interessante, porque os médicos, quando não conseguem aliar o conhecimento espírita, aí eles não sabem definir por que a pessoa abortou. Isso naquele aborto espontâneo, tido natural. E é natural mesmo. Aí ele fala, uma palavra até difícil, iatrogênico. Por favor, não vai com o nome de filho de iatrogênico, tá, gente? Iatrogenia quer dizer uma causa desconhecida ainda. Então, a própria ciência fica de mãos atadas. Por que abortou? Estava tudo tão bem, questão hormonal, implantação do ovo, a saúde da mulher, e abortou. Estudando a doutrina, a gente vai saber que, geralmente, uma boa parte desses abortos é pela o retrocedimento da vontade do Espírito. O Espírito não quer reencarnar, retrocede, rejeita por temer, por medo. Né? Todo mundo aqui é espírita, mas se perguntar, vocês têm medo de morrer? A gente tem medo de morrer, não tem? Vamos ser sinceros, não é? Os espíritos do plano espiritual têm muito mais medo de encarnar do que nós de morrermos. Foi dito hoje, então, não foi colinha, né, gente? Não combinamos nada. Mas é uma verdade. É assim como a pessoa que vai nadar e pular na piscina. Por mais que ela saiba pular, né, nadar, mas na hora que vai pular, não está um friozinho na barriga? E geralmente o espírito vai pular no plano físico, ele vai ter o esquecimento e vai ter uma série de situações que a matéria vai chamar a atenção e o medo dele errar, dele falhar, dele desperdiçar a existência. Então, por isso, muitos espíritos estão desenvolvendo a gestação e eles aportam o projeto, ou seja, recusam a encarnação. E quando existe então o comprometimento do espírito àquele corpo? No momento da fecundação. Quando o espermatozoide sobe lá no útero, chega na trompa, encontra o óvulo e há então a fusão do gameta masculino com o gameta feminino, aí forma-se ovo. Quando é o ovo, ali o que existe? Um espírito está comprometido em assumir aquele corpo. A partir desse instante, nenhum outro espírito poderá ocupar aquele corpo. Mas o espírito, nesta condição, ainda ele tem muita liberdade de reflexão, de opção, ele não fica preso, ele fica comprometido. À medida que a gravidez evolui, ele vai então tendo maior comprometimento com a gestação, aí tem um processo de, não é evolução, não é o termo apropriado, mas a adaptação àquele corpo que ele vai assumir. E no momento
que a criança chora ao nascer, é o último instante que aquele espírito fica definitivamente aquele corpo. O choro é justamente o ponto final da reencarnação. Cientificamente, os médicos falam, que o pulmão está colabado, está fechado. Quando entra o ar, ele abre que nem um saquinho, imagina um saquinho celofane fechado, você sopra, ele expande. Isso dá um pouco de dor, mas na realidade é o hálito, que lá no Gênesis tem o hálito divino, que a respiração é quando é o último momento da encarnação. Então, nesse processo, o espírito pode, por N fatores, não aceitar a existência. Por medo, por não comprometimento com o projeto, com o seu desenvolvimento, por antipatia dele para com os pais, né? Aí são aquelas encarnações compulsórias. Existe outra situação também, em que é até muito interessante. Às vezes espíritos altamente altruístas, né? Benevolentes, caridosos, tanto o marido como a mulher, eles aceitam a gestação inicial de alguns espíritos que, por desregramentos persistentes, perdem as características humanas, ao tal do ovoide. Já viram falar do ovoide? Já, né? O que é ovoide? Quando o espírito, ele embutido num pensamento fixo, ele vai perdendo a relação com o meio externo. E aí ele vai atrofiando os braços, as pernas, e ele vai ficar apenas com uma bola, um ovo. Esse espírito, porque o perispírito é maleável, né? Esse espírito, uma hora, ele vai ter que sair dessa condição. Ele vai ter que dar continuidade à sua marcha evolutiva. Aí, as coisas não ocorrem abruptamente. Então, às vezes, esse espírito, ele é encaminhado por equipes reencarnacionistas no plano espiritual, que vai fazer com que ele tenha ensaios, contatos com a energia física dos pais, para ir reassumindo o seu corpo normal. Como isso é um processo lento, então, por isso que ele não consegue fazer com que a gestação evolua até o seu final. Então, ele vai começando a ter os primeiros contatos, as primeiras formas, né? Se você pegar o embrião, quando está nas primeiras fases da sua embriogênese, ele é muito semelhante a um réptil, a um animal, a um anfíbio, que os reinos pelo qual ele passou, as espécies. Então, isso que ocorre. Então, vejam, né? Às vezes a gente fica criminalizando o aborto e não é bem assim, né? Então, às vezes são casais de extremo altruísmo que vão ajudar aqueles espíritos. E às vezes tem abortos sucessivos. Existem outras questões em que o aborto também está como um processo reparador dos desvios por nós cometidos. Quando às vezes nós desrespeitamos a maternidade, a paternidade em existências pretéritas, e aí nós temos dificuldades para constituir uma família. É um processo, né? Inclusive tem uma mensagem que eu achei muito bonita, que às vezes quando não é bênção, é lição. E às vezes isso ocorre, né? Então, às vezes a gente, por trazer comportamentos totalmente fora da naturalidade, lembra o primeiro slide? O que é natural, o que é normal, o que é harmônico. Então, toda vez que nós estivermos em concordância com a lei, nós sempre estaremos ascendendo. Quando nós cometermos alguma transgressão da lei, nós vamos ter que reparar a transgressão para depois dar continuidade à nossa marcha. Tudo bem? Sobre aborto? Gente,
peço desculpa, é que nós estamos no ar. Nossa, já passei da hora. Eu vou ser mais rápido com vocês, tá? É que é muito assunto, eu acho que é um assunto interessante, né, para todos nós. Desculpe, vou avançar da hora. Células tronco. Né, uma grande dúvida que existe entre as pessoas espíritas e dentro, muitas vezes, ou existiu dentro do movimento espírita. Célula tronco é um aborto? É uma agressão? Então, o que é célula tronco? Quando você pega o óvulo de uma mulher e o espermatozoide de um homem em um laboratório, faz, né, a fecundação artificial e aquela célula formada ovo, ela tem suas primeiras fases de desenvolvimento. Então, aquelas primeiras células, elas não têm, assim, particularidades. São células, por isso que fala tronco, que dela pode surgir fígado, pode surgir pele, pode surgir coração, osso, cabelo, que ela não está diferenciada. Então, o que a ciência fez? Ela, através dos estudos, pessoas que traziam enfermidades, que não tinham como restituir as células lesadas, alteradas, então eles colocam essa célula que não se diferenciou naquele lugar, e aí aquela célula começa a se multiplicar aonde ela foi localizada. Foi colocada no osso, ela se transforma em osso. Foi colocado em outro tecido, transforma-se em tecido e com isso regenera aquele órgão comprometido. Essa que a ciência explica. Mas vamos dar um pouco a questão espiritual. Aí a questão fica. Você disse que quando um espermatozoide une um óvulo, ali já tem um espírito comprometido. Sim, ele está comprometido quando ele vai encarnar. Nessa condição, não existe a proposta de gestação, é só de criação de célula-tronco. Consequentemente, não terá nenhum espírito que vai se habilitar a ligar-se àquele ovo. Não, aí é outra coisa. Célula-tronco, você não tem como finalidade promover uma vida. Você quer promover um tecido indiferenciado para que quando ele é colocado num determinado local do corpo, ele possa regenerar aquela área lesada. Já a inseminação artificial é totalmente diferente, porque você tem como intenção ter um filho. Então, às vezes, por dificuldades materno-paterna, tem essa dificuldade natural. Então, aí que tem esse ovo, aí existe um espírito, quando alojado no útero da mulher, aí ele vai ter todos os trâmites pertinentes a uma gestação normal. E aí é inseminação artificial. Inseminação, você quer gerar vida. Célula-tronco, você quer gerar tecido reparador. Certo? A diferença? Então, dentro do conceito espírita e científico, ele fica muito confortável. Né? Porque nós não estamos derrogando leis, mas ao contrário, nós estamos justamente, através do desenvolvimento do intelecto, fazendo com que tenhamos melhor condição de vida e evolução. Com célula-tronco não existe espírito, por isso não existe aborto, não existe comprometimento. Certo? Estão inventando agora alimentos de uma célula, futuramente não vamos matar animais. Então, aqui vamos pegar células de animais, em laboratório você vai formar um tecido para poder ingerir como no lugar da carne. Entendeu? Então, é isso que foi dito. Você pega o espermatozoide e junto com o óvulo, aí, ou então
você faz isso artificialmente, né? E aí você vai ter essas primeiras, como isso célula tronco, né? Que foi uma analogia. Essa célula aqui é indiferenciada, ela pode se transformar em galho, em folha, em fruto, em flor. É assim como ocorre com isso. Tá? Mas não tem espírito comprometido. Último tópico. 5 minutinhos, irmão. Contraceptivos, contracepção. É uma coisa também polêmica dentro do raciocínio espírita, mas quando você estuda um pouquinho mais a fundo, não tem polêmica alguma. Muito pelo contrário. O Livro dos Espíritos, escrito em 1850 e pouco, já nos fala muito claramente sobre essa condição futura que o homem ia experimentar. Então vejamos, questão 693. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Resposta: tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Perceberam como a espiritualidade foi capciosa na resposta? Ele falou que interrompe a marcha da evolução. É diferente. Tá? E aí, então, nós temos, o homem criou uma série de dispositivos, né, e métodos contraceptivos. Então, nós temos os primeiros aqui embaixo, que são pouco seguros, que são os de barreiras, né? Depois nós temos os relativamente seguros, pouco seguro é mais natural, é ver temperatura, é ver o muco cervical, quando a mulher está fértil, aquele muco existente dentro da vagina, ele fica bem elástico. E quando ela não está no período fértil, ele fica, ele quebra fácil. Então, existe um método que a mulher, todo dia, ela faz um toque, pega aquela muco e estica. Esticou bastante, põe o marido para dormir no quintal. Começou a quebrar rapidinho, pode voltar a dormir em casa. Tá certo? Tem os de barreira, que são os preservativos, masculino e feminino, entre outros. Depois tem os seguros, que são os medicamentos, injeções, o DIU, né? Ele tem uma gama enorme, né, de obstáculos. Inclusive o DIU, historicamente, ele foi desenvolvido a partir do que os árabes fazem com os camelos. Quando eles saem em caravanas e vão percorrer o deserto, para que não haja uma camela que fica grávida, eles pegavam pedras e colocavam dentro do útero delas. Né? Que é o DIU. Faz cara feia, depois vocês usam o DIU. Não vão entender. Muito bem. Agora vejamos o comentário de Kardec. Que ele diz o seguinte: aí eles são as cirúrgicos, vasectomia, ligadura tubária, né? Sim, mas a natureza é tão capciosa, porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem 4 trompas, tem trompa a mais. Aí você faz a laqueadura e tinha outra danadinha lá embaixo que você não viu. O mesmo o epidídimo, que é o canal do masculino. Então são coisas, né? E tem laqueadura que você faz, mas isso são métodos mais antigos, que a gente simplesmente aproximava a trompa, né? Ela é comprida, você fazia isso e amarrava. Aí o que a natureza fazia? Ligava aqui embaixo. Aí hoje já outras técnicas, você recebe um pedaço, amarra as extremidades e ainda queima as extremidades. Aí, né? Aí não acontece.
Tudo bem? Então veja o comentário de Kardec. Deus, veja que interessante, deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem. Para o bem, até mudei a cor. Mas não abusar. Não abusar. Pois bem, ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-las sem necessidade. Então aí, veja, já justificando todos esses métodos, que não é simplesmente barrar a marcha da natureza, mas você vai usar a inteligência para fazer isso sem comprometimento maior. Além dos animais, como eles faziam? Eles brigavam, matavam-se o mais forte que ia fecundar as fêmeas. Isso é o animal. O homem não precisa disso. Ele tem técnicas, né, que ele pode evitar uma prole exagerada, de repente sem recursos para tal. Então, a ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer o equilíbrio. Porque vocês já pensaram se não houvesse, né, esse controle, se tivéssemos a mesma taxa de natalidade de 50 anos atrás? Percebe? Então, tudo é uma matemática divina. Tem pouca gente habitando o planeta, crescer e multiplicar. À medida em que você começa a ter um grande número de pessoas já existentes, não precisa ter muitos filhos, porque a multiplicação já vai fazer com que aquele número de espíritos reencarne. Então, no começo, vamos imaginar assim, temos 500 famílias e 1000 espíritos para reencarnar. Então, todo mundo tem 2, 3, 4 filhos, porque aqueles 1000 vai reencarnar. Agora, se nós tivermos 1000 casais, um filho só, os 1000 vai reencarnar a mesma coisa. Entendeu como que é o raciocínio? Sem ferir os instintos, a parte animalesca do ser. Então, os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhe foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais, vegetais que se nutrem. Então, porque no reino animal, o que acontece? Muitas vezes o canibalismo. Por exemplo, entre leões, tem a fêmea, tem a cria. Enquanto ela estiver dando de mamar, ela não vai entrar no cio. Aí o leão quer cruzar com a fêmea, mas ela não cruza porque não está no cio. O que ele faz? Mata o filhote. Quando mata o filhote, ela volta a ter os ciclos hormonais, volta no cio e tem a reprodução. Tem certas onças, por exemplo, que ela vive no território de vários machos. Então, o que ela faz? Ela tem relação com vários machos, né? Por vários dias. Aí, quando nasce o filhote, nenhum mata o filhote, porque cada um acha que é seu o filhote. Hã? É esperto. A mulher é esperta, esse tipo de dúvida. Vocês entenderam? Então, como a natureza age, assim como de repente existe, né, para manter o equilíbrio do ecossistema, às vezes uma espécie consome mais a outra para manter o equilíbrio. Na humanidade não precisa disso. Então desenvolve-se técnica para fazer o equilíbrio sem ter essa agressividade toda. Né? Queridos, estou à disposição, apesar do horário, peço muita desculpa, é que realmente eu acho que tentei ser o mais rápido possível. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Por favor, fiquem à vontade. Se alguém quiser perguntar, eu vou estar aqui, tá? Muito obrigado pela paciência e tolerância de todos vocês.